Era então, desta forma, que aquele odioso carniceiro armava contra mim as enfias mãos. Eu, contudo, perante a ameaça iminente de tamanho perigo, não me alarguei em grandes reflexões e logo decidi evitar com a fuga o risco de mutilação que sobre mim pairava. Dei, portanto, um esticão brusco para arrebentar a corda com a qual me haviam prendido e comecei a correr a 7 pés, não sem desferir uma saraivada de coices, para garantir a minha salvação. Logo transpus, a grande velocidade, um pórtico próximo e entrei, sem hesitações, no trinquelinho, onde o senhor da casa celebrava um banquete sacrificial na companhia dos sacerdotes da deusa. Com esta entrada derrompante, derrubo e espalho pelo chão uma boa parte dos preparativos da ceia, mesas e luzeiros. Abalado por esta desagradável destruição dos bens, o chefe da família tratou de entregar-me, como se for um penetra sem vergonha, à guarda de certo escravo, com instruções para me encerrar em algum sítio seguro, não fosse eu perturbar novamente com o idêntico descaro a paz do banquete. Protegi às mil maravilhas por este hábil estratagema que me arrancara as próprias mãos do magarete. Fiquei delicado com a proteção do carcereiro salvador. Porém, quando a fortuna está do contra, nada corre seguramente às direitas para homem algum nascido, pois o desejo fatídico da divina providência não pode ser subvertido ou alterado, nem por avisos planos, nem por subtis remédios. Por consequente, o mesmo estratagema que parecia ter assegurado a minha salvação momentânea acabou por suscitar um grande perigo, ou melhor, o risco de imediata destruição. Com efeito, logo um escravo entrou no triclínio, onde os convívios conversavam afavelmente entre si, e, com um ar muito agitado e o rosto a tremer de receio, pôs-se a contar ao patrão que, pouco tempo antes, uma cadela raivosa tinha saído de uma ruela vizinha e entrado em casa pela porta traseira, com uma fúria impressionante. Depois, tomada por um louco furor, arremeteu contra os cães de caça e, em seguida, dirigiu-se para o estábulo próximo, onde atacou com idêntica cegueira a maior parte do bestiame e, por último, não poupou sequer as pessoas. De facto, o palafreneiro Mírtilo, o cozinheiro Hefestion, o criado de quarto Hipnófilo e o médico Apolónio, tal como bastantes outros entre a criadagem, todos eles haviam sido mordidos de formas várias, quando tentavam expulsar a cadela. Para mais, algumas das bestas de carga haviam sido afetadas pelas mordidelas venenosas e davam já amostras de uma ferocidade e raiva idênticas. Este relato tocou de imediato o ânimo de todos os presentes, pois ficaram convencidos de que a minha frieza se justificava por estar infectado pela mesma peste. E assim, agarraram em armas de todo o tipo, começaram a incitar-se uns aos outros, a fim de repelirem aquela desgraça comum, e lançaram-se no meu encalço, embora tivessem ar de estarem mais possuídos do que eu por aquela doença de loucos. Sem dúvida alguma, ter-me-iam feito os membros em pedaços com aquelas lanças e venábulos, ou até mesmo com os machados duplos, que os servos facilmente colocaram à disposição deles. Eu, porém, ao aperceber-me da voragem daquele súbito perigo, abalei de imediato para o aposento, onde os meus patrões haviam ficado alojados. Então, depois de fecharem e trancarem as portas atrás de mim, os criados montaram guarda ao local, até que, sem ninguém se expor ao perigo de encontrar-se comigo, eu acabasse por sucumbir, devorado pela raiva inelutável de pestilência mortal que me possuía. E porque esta situação me devolvia a liberdade, aproveitei a graça de a fortuna me deixar a sós, e assim lancei-me sobre a cama já preparada, e, pela primeira vez desde há muito tempo, desfrutei do sono como um ser humano. Já a manhã ia adiantada quando me levantei, revigorado e refeito do cansaço pela macieza do leito. Pus-me então a escutar o que diziam a respeito da minha sorte as pessoas que haviam passado a noite em claro a montar-me guarda. Haverá ainda motivo para crer que este pobre burro continua possuído por uma fúria sem freio? Se calhar a peçonha até já perdeu o efeito depois de ultrapassar o clímax da doença. Para pôr em termo estas opiniões discordantes, decidem dar uma espreitadela exploratória e, através de uma greta, lá constatam que eu me encontrava curado, senhor de mim e tranquilo. Arriscam, portanto, abrir um pouco mais a porta para confirmar se eu já estaria mansinho. Um entre eles, porém,
Certamente o Salvador meu, enviado pelos céus, resolveu indicar aos restantes o seguinte expediente como forma de comprovar a minha sanidade. Disse-lhes para me darem a beber uma bacia cheia de água fresca. Se eu bebesse sem receio e mostrasse apreciar a água como de costume, ficariam a saber que eu estava curado e completamente livre da doença. Mas se, pelo contrário, eu desviasse a vista e me esquivasse com a repulsa ao contacto com o líquido, então poderiam ter como certo que a funesta raiva continuava inflexível o seu caminho. Era este o procedimento usualmente adotado e que figurava, aliás, nos livros mais antigos. O Alvide escolheu a aceitação, e assim trazem de imediato uma vasilha enorme cheia de água límpida, que foram buscar a uma fonte próxima, e dão-me de beber, embora com alguma relutância. Pela minha parte, avancei ao encontro deles, sem qualquer detença, estiquei a cabeça com ar sequioso e mergulhei-a por inteiro naquelas águas verdadeiramente sadias, servendo-as com vontade. Quanto a eles, iam-me dando palmadas, reviravam-me as orelhas, puxavam-me pelo cabresto e punham-me à prova de muitas outras maneiras que eu ia suportando com pachorra. Por conseguinte, e contra as suas lunáticas suposições, dei a todos eles claras provas da minha docilidade. Foi esta a forma como evitei aquele duplo perigo. No dia seguinte, fizeram-me sair novamente para a estrada, carregado com os ornamentos da deusa, ao som de castanholas e símbolos, para fazer o circuito da Pedinchice. Depois de andarmos, errantes por não poucas casitas e povoações, chegámos a uma aldeia erguida sobre os vestígios meio arruinados de uma cidade outrora opulenta, segundo contavam os respectivos habitantes. Ficámos alojados no albergue mais próximo, onde nos deram a conhecer a divertida história que eu gostaria de lhes narrar. Diz respeito ao adultério de que um pobre homem fora vítima. Coitado levava uma existência difícil, na pobreza mais extrema, oferecendo os seus préstimos de artesão por um salário miserável. Possuía, no entanto, uma mulherzita igualmente de condição humilde, embora andasse nas bocas do mundo por causa da sua lasciva extrema. Ora, certo dia, mal o marido saíra, muito cedo, a fim de ir fazer o trabalho combinado, logo ousadamente se introduzia, sorrateiramente, em casa dele. Enquanto os adúlteros se entregavam em segurança às pelejas de Vênus, o marido, que desconhecia por completo a situação e nada desconfiava, regressa de improviso ao lar. Ao encontrar tudo bem fechado e trancado, começa por louvar a continência da esposa e depois bate à porta, enquanto anunciava a sua presença com o assobio. A astuta mulher, que era já muito rodada em apertos destes, desembaraçou-se dos estreitos braços do amante e ocultou-o bem disfarçado no interior de um grande pote de barro, que se encontrava parcialmente enterrado junto a um canto, embora estivesse vazio. Abriu em seguida as portas e logo dirigiu ao marido, que ainda não tinha acabado de entrar, esta azeda reprimenda. Então, vais andar-me por aí desocupado na indolência e de mãos nos bolsos, em vez de te apresentares para trabalhar como de costume? Zelares pela nossa vida e de arranjares alguma coisa para comermos. Já eu, desgraçada, passo as noites e os dias a fiar a lã martirizando os braços, para que o nosso pequeno quarto reluza ao menos o brilho de uma lucerna. Bem mais felizarda do que eu é a nossa vizinha Daphne, que anda a rebolar-se com os amantes, com vinho e comida à fartazana, desde manhã cedo. Atarantado com tal comentário, o marido retorquiu. E como dizes a isto? Embora o nosso chefe de oficina nos tenha dispensado por estar envolvido nos assuntos de tribunal, ainda assim eu procurei garantir a nossa pequena ceia de hoje. Olha só para este pote, que está sempre vazio e ocupa inutilmente um espaço tão amplo, quando na verdade não serve para mais nada a não ser para estorvar as nossas movimentações. Acabei de vendê-lo por 6 denários a certo sujeito que já aqui se encontra, para levar consigo a mercadoria, depois de pagar o preço. Sendo assim, por que não arregaças as mangas e me dás uma pequena ajuda para o desenterrarmos e para a podermos entregar de imediato ao comprador? A astuciosa mulher logo se adaptou às novas circunstâncias e, depois de soltar uma desconcertante risada, comentou: mas que grande marido e hábil negociante eu fui arranjar, que despachou por um preço inferior uma peça que eu, embora mulher e sem sair de casa sequer, vendi há pouco pela soma de 7 denários. O marido, satisfeito com este reforço no preço, insistiu. E quem foi a pessoa que aceitou pagar esse valor? Foi há um bom bocado já, meu tonto, respondeu ela, que o comprador se enfiou dentro do pote, a fim de confirmar com cuidado a respectiva robustez. O amante não deixou de secundar as palavras da mulher. Levantou-se então muito despachado e disse: queres saber por a verdade, cara senhora? Este pote já está muito velho, rachado por todo o lado e com gretas abertas. E dirigindo-se depois ao marido, como se nem o conhecesse, continuou: e tu, bom homem, sejas lá quem fores, por que não me arranjas rapidamente uma lucena? A fim de que, uma vez raspada por dentro a sujidade,
eu posso agilizar com cuidado, se o pote servirá para alguma coisa. Não vais tu pensar que eu ganhei o meu dinheiro a roubar. Sem mais delongas, e sem nada suspeitar, aquele arguto e excelente marido acendeu a Lucena e disse: sai daí, caro amigo, e espera calmamente até eu te o apresentar de novo, preparado à maneira. Dito isto, despiu a roupa, agarrou na lâmpada e começou a raspar a crosta de porcaria do velho e rançou-se pote. Entretanto, o amante, que era um jovem de grande beleza, inclinou-se sobre a esposa do artesão, que se tinha debruçado sobre o pote e tratava de aplainá-la à vontade. Ela, por seu lado, enfiou a cabeça no pote e, com uma astúcia de meretriz, pôs-se a gozar com a cara do marido. Indicava com o dedo, aqui e ali, acolá, e ali novamente, onde era preciso limpar, até que, terminadas ambas as tarefas e recebidos os cenários, o desgraçado artesão se viu obrigado a carregar ainda o pote às costas e levá-lo até à casa do amante. Detivemos ainda alguns dias por aquelas paragens. Quando estavam já bem saciados com a generosidade pública e providos com o rendimento contínuo dos seus vaticínios, aqueles puríssimos sacerdotes imaginaram uma nova forma de obter lucro. Compõem uma forma auricular que, sendo embora sempre a mesma, poderia ser aplicada a múltiplos casos e, através dela, iam conseguindo burlar a multidão de pessoas que os vinha consultar a propósito de situações muito variadas. O dito responso constava no seguinte: unidos sob o jugo, rasgam a terra, os bois, para que no futuro brotem ricas sementeiras. Desta forma, se por acaso alguém os interrogava com a disposição de contrair matrimónio, sustentavam que o oráculo se aplicava àquela situação. Deveriam unir-se pelo jugo do casamento, de maneira a procriarem muitos filhos. Se alguém os consultava a propósito da compra de uma propriedade, afirmavam que era muito favorável a referência aos bois, ao jugo, à sementeira e aos campos em flor. Se alguém preocupado com uma viagem queria tomar o auspício da deusa, então respondiam que já estavam unidos e aparelhados aos mais dóceis de todos os quadrupédes e que a terra, a germinar, constituía uma promessa de lucro. Se alguém se preparava para entrar em combate ou tinha a intenção de perseguir uma quadrilha de ladrões e queria saber se a empresa seria ou não bem-sucedida, nesse caso afirmavam que a vitória estava garantida por um forte presságio, uma vez que a cabeça dos inimigos seria submetida ao jugo e que resultaria das rapinas um despojo abundante e frutuoso. Com esta forma de adivinhação assente numa caprichosa austícia, logravam arrebanhar umas quantas máquias nada pequenas. No entanto, à força de tantas consultas, acabaram por se escutar a argumentação e, já fartos, fizeram-se novamente à estrada, se bem que esta estrada fosse bem pior do que todo o caminho percorrido anteriormente de noite. E como assim? De facto, o trilho estava pejado de buracos profundos e de fossos, ficando nos sítios inundados por águas estagnadas e noutros revaladiço por causa da lama e do iodo. E assim, entre inúmeras tropeções e frequentes escorregadelas que me deixaram as patas completamente maceradas, lá consegui chegar, muito a custo e derreado, às veredas abertas do campo. No entanto, eis que aparece de repente, à nossa retaguarda, um pelotão de cavaleiros armados. Com grande dificuldade, conseguem conter a louca galopada dos cavalos e lançar-se avidamente sobre Filedo e restantes companheiros. Agarraram-nos pelo pescoço, chamaram-nos sacrílegos e impuros, enquanto lhes desferem uns socos e os prendem a todos com algemas, ao mesmo tempo que não param de apertá-los com repetidas ameaças. Tinham de entregar, quanto antes, o cântaro de ouro. Tinham de entregar o produto daquele seu crime. Alegavam que, com o pretexto de uma cerimónia celebrada em segredo, os sacerdotes o haviam roubado às escondidas do próprio altar da Mãe dos Deuses. E por se julgarem capazes de escapar à punição por tamanho crime, através de uma partida furtiva, atravessaram os limites da povoação, ainda mal brilhava a luz do dia. Não faltou ainda quem, colocando a mão sobre o meu dorso, se pusesse a remexer no próprio regaço da deusa que eu transportava, até encontrar o tal cântaro de ouro, colocando-o depois à vista de todos. Contudo, nem sequer a evidência de um crime tão grave logrou conter ou amedrontar o ânimo de pessoas tão asquerosas. Pelo contrário, os sacerdotes procuravam levar a coisa para a brincadeira, com um riso forçado, enquanto comentavam: "Vejam só que maldade e injustiça é esta, como é sempre tão fácil acusar pessoas inocentes." Só por causa de um pequeno cálice que a Mãe dos Deuses ofereceu à sua irmã, a deusa Síria, como presente de hospitalidade,
Já os ministros da religião são tratados como delinquentes e acusados de um crime capital. Enquanto atiravam inutilmente para o ar estas baboseiras e outras palermices do mesmo Jaias, os aldeãos levaram-nos de volta presos por grelhetas e logo os enfiaram no cárcere. Em seguida, o cântaro e a própria imagem que eu transportava foram deixados em depósito no tesouro do santuário e aí consagrados. No dia seguinte, trouxeram-me de novo a público e puseram-me à venda, pela voz do pregoeiro. Certo moleiro de uma povoação vizinha comprou-me por mais de 7 sestércios, do que antes pagara Filebo. Pela mesma altura, adquiriu também trigo e carregou-me com ele a bel prazer, conduzindo-me depois, através de um trilho difícil, pejado de calhaus e raízes de todo o tipo, até chegar ao moinho que explorava. Nesse local havia numerosas bestas de carga que descreviam múltiplos circuitos, de maneira a fazerem rodar as mós de tamanho diverso sem pararem nunca, e não só durante o dia. De facto, também ao longo da noite elas faziam serão, de forma a produzirem a farinha fruto das suas vigílias, com a rotação incessante da maquinaria. A mim, porém, certamente para evitar que ficasse aterrado com a iniciação naquele serviço, o meu novo dono pôs-me à disposição generosos presentes de hospitalidade. Com efeito, não apenas me concedeu aquele primeiro dia de folga, como ainda me encheu a manjedoura com alimento abundante. No entanto, esse feliz descanso e prodigalidade não durou por mais tempo. Bem pelo contrário, no dia seguinte prendem-me logo pela manhã à mó que parecia ser a maior. Depois colocam-me uns antolhos e logo me empurram em frente para o trilho recurvo de uma pista circular, de maneira que, ao descrever uma órbita de limites circunscritos, estaria condenado a percorrer sempre o mesmo trajeto e a repisar as minhas pegadas, vagueando num erro previamente fixado. Eu, contudo, não tinha ainda esquecido a minha argúcia e prudência, de modos que não alinhei facilmente na aprendizagem daquelas funções, apesar de, no tempo em que me contava entre os humanos, ter visto muitas vezes mecanismos semelhantes a rodar. No entanto, como se fora inexperiente e ignorante de um tal ofício, fingia-me de parvo e permanecia imóvel, cravado no mesmo sítio. Achava, de facto, que se me considerassem inapto e inútil para este tipo de serviço, me atribuiriam uma outra qualquer função menos pesada, ou até que me deixariam mandriar alimentando-me à mesma. Porém, revelou-se vã e bem prejudicial esta minha esperteza. Com efeito, apareceram uns tantos indivíduos que me rodearam, armados de bastões. Eu continuava descansado da vida, pois tinha os olhos tapados. Mas, de repente, é dado um sinal e, com gritaria concertada, começam a desferir-me uma saraivada de golpes e a atazanar-me de tal forma com o berreiro que eu pus ali mesmo de lado todos os meus projetos e decidi antes, e muito sabiamente, puxar com o corpo inteiro a corda de esparto e correr às voltas, cheio de vontade. Com esta súbita mudança de comportamento, fiz estalar o riso em todo o grupo de circunstantes. Uma vez transcorrida já a maior parte do dia, estava eu desfeito quando me tiraram a sirga de esparto e me soltaram do mecanismo, conduzindo-me até ao comedor. Nessa altura, embora estivesse a cair de cansaço, a precisar mesmo de retemperar as forças e ainda por cima perdi de fome, a minha natural curiosidade deixou-me ainda, assim, varado de espanto e de ansiedade. Até me esqueci da comida que me haviam dado em abundância, enquanto observava com certo prazer a organização daquele detestável moinho. Deuses bem-aventurados, que miséria humana por ali havia! Eram pessoas cuja pele se encontrava toda marcada por lividas equimodes, cujas costas feridas por golpes estavam não tanto revestidas, mas antes ensombradas por uns farrapos rasgados. Algumas usavam uns panos tão reduzidos que lhes tapavam somente os genitais. Os restantes, embora envergassem túnica, deixavam o corpo à mostra, através desses trapos. Tinham a testa marcada com letras, o cabelo rapado de um dos lados e os tornozelos presos com grelhetas. Os rostos estavam deformados pela palidez e as pálpebras encontravam-se de tal forma corroídas pelas fumarentas trevas de uma neblina densa de vapores que quase nem conseguiam ver, tal como os pugilistas, que entram em combate depois de se recobrirem de palha. Também eles estavam repletos de uma branca sujeira, feita de cinza de farinha. Obstia-me que partilhava comigo a existência que poderia dizer e de que maneira de falar, como eles tão velhos, capões tão fracalhotes, dispostos à volta da manjedoura, mergulhavam a cabeça para devorar fardos de palha. A sua respiração ofegante agitava-lhes a cerviz, recoberta de feridas purulentas. As narinas abatidas haviam ficado escarrachadas com os contínuos ataques de tosse e os peitos estavam em carne viva, devido ao roçar constante da corda de esparto. Tinham os flancos descarnados até aos ossos por causa do desgaste ininterrupto
com aquele circular incessante. Os cascos haviam-se transformado numas enormes sapatas e o cor de todos eles estava eriçado pela velhice, pela sarna e pela magreza. Receoso de que me estivesse reservado o mesmo destino funesto destes companheiros de servidão, pus-me a recordar a fortuna do Lúcio de outros tempos e, acossado como estava na meta mais precária da existência, mantinha-me cabisbaixo e mergulhado em tristeza, e para esta vida de tormentos não existia em parte alguma um único refrigério, a não ser a que a minha natural curiosidade me conseguisse reanimar, pois como ninguém fazia caso da minha presença, todos agiam e contavam livremente o que lhes apetecia. Aliás, não foi sem razão que o divino criador da antiga poesia dos gregos, ao desejar descrever um homem de grande sabedoria, cantou nos seus poemas que ele havia adquirido virtudes sem igual ao visitar inúmeras cidades e ao conhecer povos muito variados. Na realidade, também agora conservo uma grata memória do burro que já fui, na medida em que, depois de estar encoberto sob a sua pele acesina e de haver experimentado sortes muito diversas, eu me tornei, se não mais sábio, pela certa bem mais conhecedor. Por conseguinte, decidi presentear os vossos ouvidos com uma história, a melhor entre as melhores, agradável e graciosa, que agora mesmo vou iniciar. O tal moleiro, que me tinha comprado com o seu dinheiro, era em todos os aspectos um bom homem e, sobretudo, muito decente. Mas tinha-lhe calhado em sorte a pior e de longe a mais execrável de todas as mulheres. Por isso, tinha de suportar tamanho flagelo tanto no leito como no lar, até que eu próprio, caramba, chegava a lamentar em silêncio o azar dele. De resto, não faltava àquela perniciosa mulher um único vício, pois todas as infâmias haviam confluído para o seu espírito como se fora uma lodacenta latrina. Era malvada e maldita, agressora e bebedora, obstinada e agarrada, em seus torpes rapinas avara, em seus vergonhosos gastos perdulária, inimiga da fidelidade, adversa da castidade. Para mais, desprezava e espezinhava as divinas potestades, e em vez de professar uma religião determinada, cultivava a presunção hipócrita e sacrílega de crer num só Deus que proclamava ser único. E assim, com a desculpa de práticas sem fundamento, ia ludibriando toda a gente, enquanto enganava o coitado do marido, a beber vinho desde manhã cedo e a prostituir o corpo num contínuo deboche. Esta mulher perseguia-me com um ódio impressionante. Com efeito, mesmo antes da aurora, ela ainda estava deitada e logo se punha a gritar para prenderem o burro noviço ao mecanismo da atafona. Em seguida, quando saía do quarto, postava-se a meu lado e ordenava que, na sua presença, me infligissem o maior número possível de chibatadas. Por fim, quando à hora apropriada os restantes animais eram desatados para irem comer, ela dava instruções para só muito mais tarde me levarem para o estábulo. Em todo o caso, esta malvadez veio apenas reforçar ainda mais a minha natural curiosidade em relação ao comportamento dela. Com efeito, apercebi-me de que certo jovem ia com muita frequência até ao seu leito, e por isso eu andava muito empenhada em ver a cara dele. Se ao menos o véu que me tapava a cabeça concedesse aos meus olhos uns instantes de liberdade, de facto não me teria falado da habilidade bastante para pôr a descoberto, de um modo ou de outro, as escandaleiras da odiosa criatura. No entanto, havia certa velha que passava o dia inteiro atracada à mulher e servia de alcoviteira para os clientes do deboche e de mensageira para os amantes. Começavam por tomar o pequeno almoço juntas e assim que disputavam. Com exortações mútuas, uns copos de vinho puro punham-se a urdir enganosos enredos, com elaboradas intrigas, para infernizarem a existência do coitado marido. Eu, contudo, embora me continuasse a guardar um profundo rancor ao erro de Fotis, que em vez de transformar-me em ave fez de mim um asno completo, ainda assim alentava-me ao menos um único lenitivo no meio desta aziaga deformidade. Ao ser do lado, com estas orelhas descomunais, conseguia aperceber-me de tudo com grande facilidade, mesmo quando se passava a enorme distância. Foi então que certo dia me chegou aos ouvidos a seguinte conversa de tal velha ardilosa. É coisa tua, senhora minha, e cabe a ti tomar uma decisão relativamente a esse amante preguiçoso e assustadiço que te saiu na rifa por não teres seguido os meus conselhos. Basta o teu desenchabido e detestável marido franzir o sobrolho para ele tremer que nem cobarde, e por esta razão tortura os teus abraços ardentes com a ineficácia de um amor poltrão. Bem melhor é o jovem Filzítro, elegante, generoso, decidido e sempre firme perante as inúteis cautelas dos maridos.
Caramba! Só ele merece gozar os desfavores de todas as damas. Só ele merece cingir a cabeça com uma coroa de ouro. Nem que fosse apenas pela artimanha verdadeiramente genial que ainda há pouco arquitetou para escapar a um marido ciumento. Escuta, pois, e compara o engenho variável dos amantes. Tu já deves conhecer um certo bárbaro, decurião desta cidade, a quem o povo leu chama Escorpião, devido ao azume dos seus modos. Ele possui uma esposa de boas famílias e detentor de uma beleza excepcional, que mantém debaixo de impressionante vigilância e retida em casa com 1000 cautelas. Ao escutar estas últimas palavras, a mulher do moleiro comentou: "Pois não havia de conhecer? Conheci muito bem. Falas de Arete, minha colega da escola." Sendo assim, continuou a velha: "Estás bem por dentro da sua aventura com Felicitero?" De forma alguma, retorquiu a outra: "Mas estou em pulgas para conhecer e peço-te, a vozinha, que me contes tudo de cabo a rabo." A velha, que era uma tagarela incontinente, não se fez esperar e deu assim início ao relato. Esse tal bárbaro estava a preparar uma viagem inadiável, mas desejava salvaguardar a todo o custo a honra da querida esposa. Por conseguinte, chamou um segredo um pequeno escravo de nome Mirmex, conhecido pela sua notável fidelidade, e confiou-lhe a guarda completa da patroa. Ameaçou-o ainda com a prisão e as grilhetas para o resto da vida, e mesmo com a tortura de uma morte lenta à fome, se algum homem ousasse tocar nela, nem que fosse de passagem com a ponta de um dedo. Fez em seguida um juramento, para o qual convocou o testemunho de todas as divinas potestades. E assim, depois de inspirar em Mirmex um profundo pavor, deixou-o com a função de ser um seguidor infatigável da esposa e fez-se à viagem de espírito tranquilo. Entretanto, Mirmex ficara quase neurótico e extremamente ansioso, a ponto de não permitir à senhora deslocar-se a parte nenhuma. Permanecia em casa a fiar a lã, e ele sentava-se ao lado sem afastar-se um momento que fosse. Outro tanto fazia quando ela tinha de sair, pela tarde, a fim de tomar banho. Ficava unido ou mesmo colado a ela, segurando na mão as pontas do vestido e cumprindo assim, com admirável engenho, a missão de confiança de que fora encarregado. No entanto, a nobre beleza daquela senhora casada não logrou passar despercebida a ardente vigilância de Felicitro. Aliás, excitado e inflamado, ainda mais por uma castidade tão celebrada e pelo caráter excessivo do impressionante controle a que estava sujeita, dispôs-se a empregar todas as energias na tarefa de assaltar a tenaz disciplina do lar, preparando-se para fazer ou suportar fosse o que fosse. Estava bem ciente de que a fidelidade humana era coisa frágil, de que todas as dificuldades se podiam vencer com dinheiro e de que o ouro conseguia abrir brechas, mesmo em portas duras como diamante. Aproveitou por isso um momento oportuno em que Mirmex estava sozinho, pôs a descoberto o seu amor e rogou-lhe como suplicante que lhe trouxesse o remédio para tamanho suplício. De resto, estava decidido e pronto a recorrer à morte imediata, a não ser que possuísse, quanto antes, o objeto dos seus desejos. Para mais, não havia motivo para ele se preocupar com uma questão bem simples, pois ficando Felicitro sozinho, encoberto e escondido pela cumplicidade das trevas da noite, poderia introduzir-se no interior da casa e voltar a sair num curto espaço de tempo. A estes argumentos e outros da mesma espécie, acrescentou um derradeiro, que à imagem de Poço Santo Cunha abriria à força uma fenda na dura firmeza do escravo. E assim estendeu a mão e pôs diante dele umas quantas moedas de ouro, brilhantes e novinhas em folha. 20 delas estavam destinadas à rapariga, e de boa vontade lhe ofereceria outras 10. Mirmex ficou horrorizado com a ideia de uma tal vergonha sem precedentes e fugiu de imediato, tapando os ouvidos. Porém, não conseguiu limpar dos olhos o resplendor do ouro flamejante. Muito pelo contrário, embora se tivesse descolado para bem longe e retornasse a casa com um passo ligeiro, ainda assim continuava a vislumbrar aquele agradável reflexo das moedas e, no seu íntimo, era já dono de uma presa magnífica. O desgraçado escravo experimentava a sensação de estar mentalmente mergulhado num estranho mar de sentimentos conflituantes, sentindo-se possuído e arrastado por opiniões contraditórias. Aqui a fidelidade, ali o lucro, aqui a tortura, ali o prazer. No final, porém, o ouro iria prevalecer sobre o receio da morte. De facto, nem com o tempo se acalmava o desejo de possuir as belas moedas, pois a doentia avidez invadia-lhe as próprias noites com desassossego, de maneira que, embora as ameaças do amo o mantivessem em casa, o ouro não parava de charná-lo do exterior. Então, consumido já o pudor e removida a hesitação, leva os ouvidos da senhora a mensagem confiada. A mulher também não renunciou à leviandade que lhe é característica e de imediato vendeu o odioso metal na sua integridade.
E assim, Mirmex, transbordante do júbilo, logo voou para precipitar bem fundo a sua fidelidade, já nem tanto na ânsia de receber, mas apenas de tocar o dinheiro que, para sua perdição, havia vislumbrado. Exultante de alegria, corre até Filzítero para anunciar que, graças aos seus desvelados esforços, os desejos dele haviam sido cumpridos. Reclamou de imediato o prémio acordado e aí estavam as moedas de ouro na mão de Mirmex, que não conhecia nem sequer as de cobre. Quando a noite ia já avançada, introduz em casa o esforçado amante, sozinho e de cabeça bem coberta, e leva-o até no quarto da patroa. Estavam eles, precisamente entre abraços ainda não íntimos, a oferecer libações a um amor noviço, e quais soldados em pelo, a ensaiar as primeiras refregas de Vênus, quando, contra a expectativa de todos, e aproveitando as sombras favoráveis da noite, o marido se apresenta de improviso diante da porta de casa. Ele batia, ele chamava, ele atirava pedras à porta. E o próprio atraso em obter resposta aumentava em si cada vez mais a suspeita, a ponto de já ameaçar Minex com suplícios impressionantes. O escravo, por seu turno, atarantado com este contratempo repentino, ficou sem saber como agir no meio daquela infeliz atrapalhação, e acabou por agarrar no único recurso que dispunha e lançar as culpas às trevas da noite, que o impediam de encontrar a chave que havia escondido com tanto cuidado. Entretanto, Filzítero só se apercebeu da agitação, enfia rapidamente a túnica, mas, no meio dessa confusão, acaba por sair do quarto a correr com os pés descalços. Só então, Mirmex introduz a chave na fechadura, abre a porta e faz entrar o patrão, que continuava a apelar, em alta grita, à boa fé dos deuses. Em seguida, enquanto o amo se apressava em direção ao quarto, Mirmex deixava Filzítero sair, à socapa. Diante do umbral da porta, já livre daquele peso, o escravo sentiu-se mais tranquilo no que lhe dizia respeito. Fechou então a casa e regressou ao leito para dormir. Porém, quando ao raiar da aurora, Bárbaro se preparava para sair do quarto, deparou com umas sandálias desconhecidas debaixo da cama. Precisamente as que Filzítero trazia calçadas ao entrar sorrateiramente lá dentro. Estas provas materiais fizeram Bárbaro desconfiar do que havia acontecido. Ainda assim, não revelou nem à esposa nem a ninguém da casa o desgosto. Agarrou antes nas sandálias e escondeu-as disfarçadamente entre as pregas da roupa. Ordenou somente aos escravos companheiros de Mirmex que o prendessem com grilhetas e o arrastassem até ao fórum, para onde também ele se dirigiu, com passo ligeiro, abafando no peito os contínuos gemidos, convencido de que através das sandálias facilmente poderia encontrar a pista do adúltero. E assim caminhava Bárbaro pela rua fora, colérico, de rosto contraído e sobressalho carregado, enquanto Mirmex o seguia, abatido pelas cadeias. Embora não o houvesse surpreendido em falta, tinha, no entanto, a consciência pesada, e era em vão que as suas lágrimas abundantes, impungentes queixumes, tentavam despertar a comiseração. Filzítero deparou-se com eles nesse preciso momento, e se bem que estivesse ocupado com outros assuntos, esta inesperada cena tocou-o, apesar de o não levar a perder a compostura. Recordou-se então do lapso cometido por causa da pressa e intuiu acertadamente as restantes implicações. Logo retomou, porém, a usual confiança em si mesmo. Afasta então os escravos, cai em cima de Mirmex com a enorme algazarra e desfere-lhe no rosto um punhado de socos inofensivos, ao mesmo tempo que gritava: "Ah, tu, sujeito miserável e perjuro! Oxalá o teu patrão e todas as potências celestiais que invocaste com falsos juramentos te deem um péssimo fim, pois péssimo é também o teu caráter. Foste tu quem roubou ontem as sandálias no banho. Tu bem mereces, caramba! Sim, tu bem mereces gastar essas cadeias e suportar mesmo as trevas do cárcere." Bárbaro deixou-se enredar por este oportuno ardil e pelo ar decidido do jovem. Aliás, à medida que recuperava o ânimo, ia embarcando na credulidade. Regressou, portanto, a casa, chamou Mirmex à sua presença, devolveu-lhe as sandálias e do fundo do coração lhe perdoou a ofensa, aconselhando a devolver ao legítimo dono o que havia ressurripiado. Ainda a velha continuava na sua tagarelice quando a patroa a interrompeu.
Grande sortuda é ela, por ter à disposição um companheiro com tamanho de sangue frio. Já eu, coitadinha, fui cair nos braços de um amante que tem medo até do barulho da mó e das fuças daquele burro sarnento. Eu já tratarei de convencer a preceito, retorquiu a velha, aquele desembaraçado amante, de confirmar a sua coragem e de trazê-lo à tua presença, fiel à convocatória. E assim, depois de combinar que voltaria pela tarde, saiu do quarto. Entretanto, a recatada esposa começou a preparar um banquete digno dos sacerdotes sálios, de cantavinhos de qualidade e mistura carnes frescas com peças de charcutaria. Por fim, quando a mesa estava guarnecida em abundância, pôs-se à espera do amante, como se aguardasse a chegada de algum deus. Aliás, e muito oportunamente, o marido jantava fora em casa de um vizinho que era pisoeiro. Ora, o dia aproximava-se por conseguinte do termo. Quanto a mim, finalmente livre da sirga, dedicava-me tranquilo à reparação das forças e estava mesmo contente, caramba. Não tanto por ficar aliviado de canseiras, mas porque agora, com os olhos desimpedidos, poderia observar à vontade todas as artimanhas da perversa mulher. Entre mentes, já o sol havia mergulhado no oceano e iluminava agora as regiões do mundo inferior, quando chega o temerário amante colado à pérfida velha. Na verdade, tratava-se de um jovem, cujas faces lisas e brilhantes ainda chamavam a atenção e eram muito bem capazes de agradar aos outros amantes. A mulher começa por recobri-lo de beijos e depois convida-o a reclinar-se na mesa já preparada. No entanto, ainda o rapaz mal tinha tocado com a ponta dos lábios o copo de aperitivo e começado a provar as entradas, quando, voltando bem mais depressa do que seria de esperar, o marido se apresenta de regresso. Então, aquela exemplar esposa, depois de atirar à cara os insultos mais horríveis e de exprimir o desejo de que ele tivesse partido ambas as pernas, escondeu o amante, que estava sem pinga de sangue e tremia de pavor, debaixo de uma gamela de madeira, na qual se costumava limpar o trigo moído e que por acaso estava ali ao lado. Em seguida, dissimulou este comportamento vergonhoso com a sua natural astúcia e, fingindo um semblante despreocupado, perguntou ao marido por que motivo tinha deixado a mesa de um amigo tão chegado para regressar a casa assim cedo. Então ele, com ar pesaroso e suspirando sem cessar, respondeu: eu já não conseguia aguentar mais a conduta abominável e infame da sua depravada esposa e fugi dali a correr. Deuses do céu! Como é que uma senhora de família, fiel e sensata, se foi sujar com o mais baixo dos escândalos? Juro-te, por esta imagem da deusa Ceres, que ainda me custa a crer no que os meus olhos viram aquela mulher fazer. Aguçada pelas palavras do marido, esta esposa de mil audácias ficou ansiosa por saber mais e não deixou de importuná-lo até lhe arrancar, desde o início, todos os pormenores da aventura. E não desistiu enquanto o marido não cedeu à vontade e, ignorando o que se passava no próprio lar, lhe contou os infortúnios de uma casa alheia. A esposa do meu colega, pisoeiro, sempre pareceu uma mulher de resguardado pudor, que se gloriava de possuir uma boa reputação e de governar com recato o lar do marido, até se abandonar a uma secreta paixão por um amante qualquer. E, porque se entregava com frequência a esses furtivos lances, chegou ao cúmulo de, no próprio instante em que regressávamos do banho para irmos chiar, ela se encontrava enrolada a fazer amor com o tal jovem. Por conseguinte, desnorteada com a nossa repentina presença, viu-se constrangida a encontrar uma solução de improviso, optando por escondê-lo numa gaiola de vime, feita de finas varas flexíveis dispostas em círculo, que se juntavam na parte superior e à volta das quais se espalhavam as roupas que seriam branqueadas pelas claras fumigações de enxofre. E, dado que, em sua opinião, o amante estava escondido no lugar, seguríssimo, veio partilhar calmamente connosco a refeição. Entretanto, porém, o jovem ficava cada vez mais intoxicado com o cheiro extremamente acre e pesado do enxofre, de forma que, com a respiração cortada, estava a ponto de desfalecer no meio dos vapores. Para mais, começou a ser sacudido por contínuos espirros, um efeito característico destes minerais muito ativos. Da primeira vez que o marido escutou o som do espirro, vindo de um ponto situado atrás das costas da esposa, julgou que era ela a responsável pelo ruído, de maneiras que lhe retorquiu com a forma usual de saúde. Assim procedeu da segunda vez e também das sucessivas, até que, intrigado com a excessiva repetição do fenómeno, começou a desconfiar do sucedido. Deu então um brusco empurrão na mesa,
desviou a gaiola e sacou do seu interior um sujeito que arquejava sem parar, com grandes dificuldades em respirar. Inflamado pela indignação da afronta, buscava um gládio e ansiava por degolar o moribundo amante. E tê-lo-ia feito, se eu, ciente do perigo a que nos iria expor a ambos, não tivesse conseguido muito a custo reter-lhe o furioso ímpeto, com a garantia de que, em breve e sem qualquer responsabilidade nossa, o seu inimigo acabaria por sucumbir por si mesmo, vítima da violenta ação do enxofre. Amansando não tanto pela minha argumentação, mas antes pela força das circunstâncias, pois o sujeito já se encontrava meio morto, agarrou nele e levou-o até uma ruela próxima. Em seguida, procurei aconselhar discretamente a mulher dele e convencê-la a que se afastasse por uns tempos da oficina e procurasse guarida na casa de uma das suas amigas, até que, com o decorrer do tempo, se acalmasse o ânimo fervente do marido. De facto, possuía-o uma raiva tão acalorada que, sem dúvida alguma, estaria certamente a meditar para si mesmo e para a esposa algum infeliz desenlace. Foi a repulsa suscitada por tais distúrbios que me levou a fugir da mesa do meu companheiro e a regressar a casa. Enquanto o moleiro ia desfiando estes pormenores, a mulher, que tinha já uma longa experiência de desaforo e atrevimento, despejava em cima da esposa do pisoeiro todo um arsenal de pragas e maldições, que era uma pessoa pérfida, impúdica e, portanto, uma vergonha enorme para todo o sexo feminino, pois tinha posto de lado o pudor, espezinhado o pacto nupcial, manchando o lar do marido com a infâmia de um lupanar e, uma vez perdida a dignidade de esposa, havia adotado para si mesmo o nome de prostituta. Acrescentava por fim que mulheres destas deveriam ser queimadas vivas. Em todo o caso, agastada no interior pelo aguilhão de uma consciência impura e ansiosa por libertar o adultério sedutor, quanto antes do suplício daqueles esconderijos, não parava de comentar com o marido que já era bem tempo de se deitar. Ele, porém, que se vira obrigado a interromper a ceia, a fugir e, portanto, a ficar em jejum, pedia antes gentilmente que lhe servisse a refeição. A esposa assim procedeu com grande diligência, embora a contragosto, pois o banquete estava destinado a outro. Pela minha parte, sentia no íntimo a indignação a corroer-me as entranhas e a observar a anterior conduta criminosa daquela horrível mulher e a sua presente tranquilidade, pensava para comigo e com toda a franqueza se não haveria alguma forma de eu pôr a descoberto e denunciar aquela fraude. Talvez conseguisse dar uma ajuda ao meu dono e, com um empurrão, retirar o abrigo e deixar à vista de todos o sujeito que estava aninhado debaixo da gamela como se fosse uma tartaruga. Estava eu, atormentado pela injúria feita ao meu amo, quando a celestial providência voltou para mim o seu olhar. Na realidade, era já chegada a hora em que um velho coxo, a quem fora confiada a nossa guarda, tinha por incumbência conduzir todo o bestiame em grupo até um bebedouro próximo a fim de matarmos a sede. Esta circunstância ofereceu uma ocasião excelente para exercer a minha desforra. Com efeito, quando passávamos perto da gamela, reparei que a ponta dos dedos do amante saíam para fora, dada a estreiteza do oco esconderijo. Desfiro então, com os cascos, um golpe seco, de lado, e piso os dedos até ficarem em papa. Abalado por uma dor insuportável, o sujeito manda um grito lancinante, desvia e atira a gamela para longe, e uma vez feita a sua aparição, diante dos não iniciados, põe à vista de todos a farsa daquela desavergonhada mulher. Em todo o caso, o moleiro não ficou lá muito indignado com o enorme atentado contra a sua honra. Pelo contrário, enquanto o rapaz tremia, pálido e sem pinta de sangue, ele começou a acariciá-lo, com fronte serena e rosto prazenteiro ao mesmo tempo que dizia: "Não fiques triste, filho, nem tenhas qualquer receio da minha parte. Não sou um bárbaro, não tenho os modos grosseiros e toscos de um campónio, nem vou seguir o cruel exemplo do pisoeiro e matar-te com as fumigações fatais do enxofre. Não vou, tampouco, recorrer à intransigência do direito, nem à lei relativa ao adultério, para mover um processo capital contra um rapazinho tão amoroso e tão jeitoso. Bem pelo contrário, vou tratar com a minha esposa o princípio da partilha deste bem. E não irei discutir a forma de dividirmos o património familiar, mas antes a maneira de ambos desfrutarmos dele, para que sem discussões nem desentendimentos nos possamos juntar os três na mesma cama. Com efeito, eu vivi sempre com a minha mulher em tamanha concórdia que, tal como determina o preceito das pessoas sábias, as mesmas coisas nos agradaram sempre aos dois. Aliás, o princípio da igualdade também não permite que a mulher tenha maior autoridade do que o marido." Depois de, com ele ter gozado servindo-se da brandura destas palavras, levou para o seu leito o rapaz, que foi obrigado a segui-lo, apesar de estar mesmo sem vontade nenhuma,
e, a seguir a ter fechado noutro lugar a recatadíssima esposa, foi deitar-se com o moço, a fim de gozar sozinho o delicioso prazer de vingar os atentados contra o seu matrimónio. No entanto, mal a roda brilhante do sol deu à luz do dia, chamou dois dos escravos mais fortes e, assim que estes levantaram o moço ao alto o mais possível, pôs-se a dar-lhe chibatadas nas nádegas e a comentar: Então tu, que és ainda um rapazinho tão delicado e terno, queres privar da flor dessa tua idade dos apaixonados e começas já a correr atrás das mulheres? Ainda por cima de condição livre? Já corres corromper matrimónios celebrados segundo a lei e para ti reivindicar, antes do tempo, o nome de amante? Depois desta reprimenda e de outras do mesmo género, acompanhados de uma boa dose de açoites como corretivo, atirou o moço porta fora. Nesse momento, o mais esforçado de todos os amantes, ao ver-se em mãos com a salvação inesperada, desatou a fugir aflito, apesar de levar as cândidas nádegas castigadas pelo tratamento que sofreram toda a noite e mesmo até durante o dia. O moleiro não deixou também de apresentar à mulher o processo de divórcio, expulsando imediatamente de casa. Ela, porém, já era odiosa por natureza, ficou ainda mais acirrada com esta afronta, apesar de ser inteiramente justa. Com exasperação, voltou aos antigos hábitos e ardia de impaciência por recorrer aos ardis tipicamente femininos. Depois de procurar com grande insistência, lá conseguiu encontrar uma velha manhosa, a qual, segundo se dizia, era capaz de conseguir fosse o que fosse, através de encantamentos e feitiços. Dirigiu então múltiplas preces e cumulou-a de inúmeros presentes. Pretendia alcançar uma de duas coisas: acalmar o marido e regressar ao convívio com ele, ou, no caso disso não ser possível, atacá-lo ao menos com um fantasma ou qualquer outra potência terrível que lhe desse um fim violento. Em consequência, a tal feiticeira que tinha poderes sobrenaturais começou por investir com as primeiras armas da sua criminosa arte, esforçando-se por dobrar o ânimo profundamente ofendido do marido e criar nele disposição para o amor. Como a coisa não correu segundo ela estava à espera, ficou indignada com as divinas potestades. Fora, aliás, acicatada não só pela expectativa de lucrar com a recompensa prometida, mas também por aquele sinal de desprezo. Por conseguinte, decide ameaçar a própria vida do desgraçado marido e, de maneira a preparar o seu fim, manda contra ele o fantasma de certa mulher que perecera de morte violenta. Mas talvez, leitor escrupuloso, tu venhas praticar a narração com argumentos desse tipo. E então, como é que tu, um burro tão astuto, mas que estava encerrado no interior do moinho, conseguias saber o que essas mulheres andavam a maquinar, ainda por cima em segredo, como tu mesmo afirmas? Pois, fica então a conhecer a forma como este homem curioso, disfarçado, embora sob o aspecto de um jumento, se inteirou de toda a trama mordida para causar a perdição do meu moleiro. Mais ou menos a meio-dia, apareceu de repente no interior do moinho uma mulher, com um ar de quem vai depor em tribunal e desfigurada por uma tristeza impressionante. Envergava uns farrapos miseráveis que mal a cobriam, de pés nus e descalços. Exibia uma palidez de buço e uma magreza que as formava. Os cabelos desgrenhados, grisalhos e imundos por causa de cinza espalhada, tombavam-lhe para a frente, encobrindo o rosto quase por inteiro. Esta mulher pousou a mão suavemente sobre o moleiro como quem necessitava de falar com ele em segredo. Levou-o depois até ao próprio quarto, fechou a porta e permaneceu no interior durante muito tempo. Entretanto, como os trabalhadores já tinham moído todo o trigo que haviam estado a manusear e porque era absolutamente necessário arranjar mais, os escravitos que se encontravam junto do quarto começaram a chamar o patrão, pedindo um reforço de grão para moer. Todavia, embora o chamassem de novo e insistissem muitas outras vezes, em altos brados, o patrão nada respondia. Começaram então a dar fortes pancadas na porta e, ao verem que estava cuidadosamente aferrolhada, pressentiram algum mal maior. Pelo que, com um energético empurrão, deslocaram ou antes fizeram soltar os gonzos e conseguiram assim franquear a entrada. Porém, não deram com a mulher em parte nenhuma, embora encontrassem o patrão pendurado num barrote, de laço corrido e já sem vida. Desataram então o nó do pescoço, desceram-no e trataram de lhe dar o derradeiro banho. Entre profundos gemidos e pungentes lamentações, uma vez terminados os deveres fúnebres, levam-no para a sepultura, escoltado por uma grande multidão. No dia seguinte, acorre de uma povoaçãozinha, onde casara há algum tempo a filha do moleiro, desalentada e com o cabelo em desalinho,
a golpear repentinamente o peito com os punhos. Embora ninguém a tivesse informado sobre o infortúnio da nossa casa, ela estava a par de tudo, pois tinha-lhe aparecido em sonhos a figura do seu lamentável pai, com um nó ainda preso ao pescoço, a fim de revelar toda a criminosa conduta da madrasta. O adultério, o feitiço e a sua descida aos infernos, provocada por um fantasma. Ela abandonou-se então a longo e tormentoso pranto, até que a insistência dos amigos se acalmou e fez um intervalo no luto. E uma vez celebrados, ao 9º dia, os solenes ritos fúnebres, junto do túmulo, vendeu em leilão a herança completa, criadagem, móveis e tudo o bestiame. Desta forma, a fortuna caprichosa conseguiu, através de uma venda ao desbarato, dispersar um lar inteiro em 1000 direções. No que a mim diz respeito, comprou-me um pobre hortelão por 50 sestércios. Segundo ele, o preço era elevado, mas esperava garantir o ganha-pão com os nossos trabalhadores. Ora, neste ponto parece-me oportuno dar um esclarecimento sobre a natureza do meu povo, do meu novo serviço. Logo pela manhã, depois de haver colocado sobre mim uma boa carga de hortaliças, o meu amo tinha por hábito levar-me a uma cidade vizinha, onde entregava a mercadoria aos revendedores, para regressar depois à horta, montado nos meus costados. E enquanto ele trabalhava que nem um escravo, debruçado a cavar, a regar e a tratar da restante faina, ao longo desse tempo estava eu a retemperar as forças, sem fazer nada, em paz e sossego. Entretanto, os astros haviam descrito as suas habituais revoluções e o ano completara o número de dias e de meses, deixando para trás as delícias das vindimas outonais, inclinando-se para as invernais, geadas de Capricórnio. Era o tempo de chuvas contínuas e das ovelhas nocturnas. Então eu, que ficava ao ar livre e fechado num estábulo, sem teto, via-me atormentado por um frio contínuo. De fato, o meu dono era tão pobre que nem para si mesmo, e quanto mais para mim, conseguia arranjar uma esteira ou uma pequena coberta. E contentava-se em levar a vida debaixo de uma barraca com teto de folheado. Além disso, a obrigação de caminhar de sacos nus pela manhã, sobre barro muito frio e bocados de gelo, afiados que nem faca, era um verdadeiro tormento para mais. Eu nem sequer podia encher a pança com os alimentos do costume. De fato, a minha ração era exatamente igual e conforme a do meu dono, mas ainda assim muito insuficiente. Consistia em alfaces velhas e amargas, muito crescidas e cheias de sementes, que mais pareciam vassouras, e porque já estavam fora do tempo tinham um gosto amargo e podre, e deitavam um suco enlameado. Certa noite, um proprietário de uma aldeia vizinha, a quem as trevas cerradas de uma noite sem luar tinham impedido de prosseguir a viagem e um forte aguaceiro havia empapado por completo, viu-se obrigado a deixar o caminho que o levaria à casa e a fazer um desvio até à nossa hortazita, pois o cavalo encontrava-se já extenuado. Foi agradavelmente acolhido, tendo em conta as circunstâncias e, à falta do conforto, recebeu, ao menos, a necessária benesse do repouso. Desejoso de retribuir a generosidade do anfitrião, o viajante prometeu presenteá-lo com algum trigo, azeite e também 2 cântaros de vinho, provenientes de umas herdades suas. Sem mais delongas, o meu amo montou em pelo sobre o meu espinhaço, levando consigo um pequeno saco e 2 odres vazios, e lá se fez uma viagem de 60 estádios. Percorrida esta distância, chegámos às propriedades já referidas. Uma vez aí, um amável anfitrião ofereceu ao meu dono um opíparo banquete. Ora estavam ambos a beber umas taças à compita, quando ocorreu um prodígio impressionante. Uma das galinhas da capoeira desatou a correr pelo meio da eira e, com o seu cacerejo característico, armou grande alarido, como se fosse pôr um ovo. Ao vê-la, o dono comentou: "Mas que criada boa e tão fecunda que me saíste, tu que há algum tempo já nos satisfazes todos os dias com os teus ovos. Ao que vejo, também agora estás a pensar em brindar-nos com um aperitivo. Olha aí, rapaz", continuou dizendo, "coloca no canto do costume o cesto reservado às galinhas poedeiras." O servo tratou de seguir as instruções dadas, mas a galinha fez pouco caso do sítio onde geralmente se aninhava e foi antes depositar um ovo prematuro aos pés do dono, que nos haveria de trazer grandes inquietações.
Na verdade, não se tratava de um ovo, tal como o conhecemos, mas antes de um pinto completamente formado, com penas, garras, olhos e até o piar, que começou de imediato a seguir a mãe. E como se isto não bastasse, deu-se um outro prodígio ainda mais impressionante que deixou toda a gente horrorizada, e com razão. De facto, debaixo da própria mesa onde se encontravam os restos da refeição, abriu-se uma fenda profunda na terra e de lá jorrou uma abundante fonte de sangue, de onde ressaltavam grossas gotas que deixaram a mesa completamente salpicada de sangue. No próprio instante em que, varadas de espanto e admiração, as pessoas acusavam o terror provocado por estes presságios divinos, chega um servo a correr dos lados da adega, anunciando que todo o vinho que há tempos se deitara nos tonéis estava agora a fermentar e a aquecer, fervendo aos borbotões, como se o tivessem colocado sobre um braseiro enorme. Entretanto, avistou-se também uma doninha que arrastava para fora de casa com os dentes uma serpente morta. Da boca de um cão pastor saltou uma pequena rã verde e um carneiro, que se encontrava perto desse cão, avançou sobre ele e com uma só dentada estrangulou-o. Tantos e tão impressionantes prodígios, com o enorme terror que inspiravam, lançaram sobre os ânimos do senhor e toda a criadagem uma profunda inquietação. Não conseguiam decidir sobre o que fazer antes e depois, sobre o que seria mais ou menos importante para aplacar a fúria das celestiais potestades, sobre o número e a natureza das vítimas a sacrificar. Estavam ainda todos entorpecidos na expectativa de algum terrível desastre, quando chega a correr um pequeno escravo, com notícia de que tinha sido sucedido nos domínios do senhor uma catástrofe tremenda e sem par. Com efeito, este homem possuía 3 filhos já adultos, instruídos e caracterizados por uma boa conduta, que enchiam de orgulho a inocência do progenitor. Estes jovens cultivavam uma velha familiaridade com um homem pobre, dono de uma cabana modesta. No entanto, os extensos e férteis campos que faziam uma extrema com esta pequena cabana pertencia a um vizinho poderoso e rico. Tratava-se de um indivíduo novo e de linhagem excelente que usava para maus fins a glória dos seus antepassados, e como era uma pessoa influente entre fações rivais, facilmente controlava os assuntos da cidade inteira. Como se fosse um inimigo de guerra, ele fazia incursões contra a pobreza do humilde vizinho, para lhe torcidar as reses, roubar os bois e destruir as colheitas, mesmo antes de estarem maduras. Depois de o ter já despojado de todos os seus parcos recursos, tentava expulsá-lo da pequena propriedade de forma a comover contra ele uma questão frívola a propósito de extremas, a fim de reivindicar para si a terra inteira. Então o camponês, embora empoliado pela ambição do rico, procurava a sua modéstia manter o solo herdado dos pais, ao menos para lhe servir de sepultura, de forma que suplicou, no meio de grande aflição, e muitos amigos que o ajudassem na desmarcação das extremas. Entre outras pessoas presentes encontravam-se os 3 irmãos referidos, com o intuito de, na medida das suas possibilidades, auxiliarem um amigo em dificuldades. E ainda assim, aquele insensato não se assustou nem confundiu um pouco que fosse com a comparência de tão grande número de cidadãos. E também não esteve para meter-se um freio, senão pelos atos de rapina, pelo menos à maneira de usar da palavra. Pelo contrário, enquanto as tais pessoas procuravam sustentar a argumentação calmamente e mitigar com bons modos o seu temperamento ardente, ele jurava e garantia de imediato, com toda a solenidade, pela respectiva saúde e pela dos quais lhes era próximo, que muito pouco fazia caso de tantos mediadores ali presentes e que, por conseguinte, mandaria os escravos agarrar pelas orelhas o vizinho e atirá-lo em seguida para bem longe da sua cabana. Estas palavras despertaram no ânimo de todos os ouvintes uma profunda indignação. Então, um dos 3 irmãos retorquiu, sem vacilar e com uma certa vivacidade, que ele se dava ao luxo de preferir tais ameaças, com a exuberância dos tiranos, por se fiarem tão em vão das suas riquezas, na medida em que também os pobres costumavam ser defendidos da insolência dos poderosos pela proteção liberal das leis. Tal como o azeite no fogo, o enxofre no incêndio, ou o latego nas mãos das fúrias, assim estas palavras serviram para espevitar a truculência do sujeito. Já fora de si, tomando insensatez extrema, pôs-se a gritar que se fossem todos, mas a enforcar, juntamente com as próprias leis. Depois mandou soltar um dos cães pastores,
Cães de quinta, ferozes, enormes, habituados a devorar carcaças abandonadas nos campos, treinados sobretudo para morder distintamente os viajantes que passam nas imediações, com ordens de serem adulçados e provocarem uma chacina entre a assistência. Mal os cães são atiçados e incendiados pelo costumeiro sinal dos pastores, ficam tomados por uma raiva furiosa e assim, entre ladruras dissonantes, avançam sobre as pessoas, espalhando o terror e atacando-nas com todo o tipo de ferimentos à medida que lhes puxam e rasgam as carnes. Não poupam sequer que se metiam em fuga, aos quais perseguiam com irritação redobrada. Então, no decurso desta debandada em tropel da multidão, espavorida pela carnificina, aconteceu que o mais novo dos 3 irmãos se feriu nos dedos dos pés ao tropeçar numa pedra e caiu por terra, servindo de funesta refeição àqueles cruéis e ferocíssimos cães. De facto, mal deram com esta presa deitada no chão, logo desfizeram em pedaços o desgraçado jovem. Assim que os restantes irmãos se apercebem dos gritos de agonia, correm aflitos em sua ajuda, envolvem a mão esquerda nas dobras da roupa e, com uma saraivada de pedras, tentam ir em socorro do irmão e rechaçar os cães. Contudo, não conseguiram amainar nem conter a sua ferocidade. Por conseguinte, o miserável jovem morreu ali mesmo, despedaçado, não sem fazer o derradeiro pedido de vingarem a morte do irmão mais novo sobre a pessoa daquele sujeito opulento e manchado de sangue. Então, os outros 2 irmãos, não tanto por haverem perdido a esperança de salvação, caramba, mas antes por a negligenciarem por completo, avançam contra o rico e, com todo o ardor e impetuosa cegueira dos seus ânimos, atiram sobre o sujeito pedras atrás de pedras. Ele, porém, que era uma pessoa cruel e um assassino já antes acostumado a muitas atrocidades semelhantes, brandiu a lança e trespassou pelo meio do peito um deles. Embora estivesse ferido de morte e já sem alento, o jovem não tombou por terra. Na realidade, o pico varou de lado a lado, saiu quase todo por detrás das costas e ficou cravado no chão com a violência do golpe, sustentando assim o corpo num apoio rígido, que o mantinha em equilíbrio. Por outro lado, um dos cravos, um tipo encorpado e forte, veio em auxílio do sicário, agarrou numa grande pedra e apontou com ela de longe ao braço direito do terceiro jovem. Falhou, contudo, o lance, e a pedra raspou-lhe apenas os dedos ao de leve e, contra a opinião geral, tombou sem fazer dano. No entanto, este fecho um tanto feliz proporcionou ao perspicaz rapaz uma atenta expectativa de obter vingança. Com efeito, fingiu que a mão tinha ficado inválida e dirigiu ao desumano rival o seguinte comentário: "Podes gozar com a nossa família inteira, nutrir a tua insaciável crueldade com o sangue de 3 irmãos a triunfar com toda a glória sobre os concidadãos que aniquilaste. Ficas a saber, no entanto, que por mais que alares dos seus domínios e prives de seus bens os pobres, hás de ter sempre alguém por vizinho. Quanto a esta minha mão, com ela te cortaria de bom grado a cabeça, mas ficou inutilizada ao ser ferida pela malvadez do destino." Com estas palavras, o ladrão, que já estava exasperado, ficou furioso e, de glória ao empunho, carregou avidamente sobre o desgraçado homem, que, com o intuito de matá-lo com a própria mão. Contudo, tinha desafiado alguém que não era nada mais fraco do que ele. Na verdade, o jovem ofereceu uma resistência inesperada e completamente contrária às expectativas do adversário. Agarrou com toda a força dos braços, deu um enérgico puxão e arrancou-lhe da mão direita a espada, com a qual lhe desferiu múltiplos e repetidos golpes, até fazer com que o rico exalasse a alma impura. E para se libertar das mãos dos escravos que corriam para ele, cortou de imediato a própria garganta com a lâmina, cuja ponta estava impregnada ainda em sangue do inimigo. Eram estes acontecimentos vaticinados por aqueles extraordinários presságios. Foram estas as desgraças anunciadas ao desafortunado senhor. Acabrunhando por tais males, o ancião não foi capaz de emitir uma só palavra nem verter qualquer lágrima, mesmo em silêncio. Pelo contrário, agarrou na faca que ainda há pouco se servira para repartir queijo e outras iguarias de refeição entre as convivas. Decidida a seguir também ele o exemplo dos infelizes filhos, traspassou com repetidos golpes a própria garganta até cair de bruços sobre a mesa, inundando com uma corrente de sangue novo as manchas deixadas já pelo sangue do presságio. Desta forma, num curtíssimo espaço de tempo, foi aniquilada uma casa inteira. O hortelão lamentou profundamente este infortúnio, bem como a miséria da sua existência.
Depois de verter algumas lágrimas em retribuição pelo almoço e de bater repetidamente com as mãos vazias, saltou de imediato para o meu dorso e revês, ao contrário, o caminho por onde viéramos. Ainda assim, o regresso não decorreu sem aflições, ao menos para ele. De facto, demos de caras com um sujeito encorpado que deveria ser um soldado de uma legião, a avaliar pelo seu aspecto e modos. Num tom emproado e arrogante, perguntou para onde ia um burro sem carga. O meu amo, que estava ainda confundido pelo abatimento e, além disso, desconhecia a língua latina, passou ao largo, sem pronunciar palavra. O soldado, porém, não conseguiu conter a sua natural insolência e, assim, indignado com o silêncio dele, que considerava um ultraje, bateu-lhe com uma cepa de fiteira que tinha à mão e derrubou-o do meu dorso. Então o hortelão respondeu-lhe humildemente que desconhecia a sua língua e, por consequente, não conseguia entender o que lhe dissera. Em consequência, o legionário voltou a perguntar-lhe, desta vez em grego: "Para onde levas esse burro?" O hortelão replicou que se dirigia à cidade vizinha. "Pois eu preciso de requisitar os seus serviços", ripostou o soldado. "De facto, ele tem que transportar de uma povoação próxima e, juntamente com outras bestas de carga, a bagagem do nosso chefe." Lançou de imediato a mão sobre a arracada com que o outro me guiava e, depois de agarrar nela, começou a puxar por mim. O hortelão, porém, limpou o sangue que lhe escorria pela cabeça, devido à chaga aberta pelo golpe anterior, e dirigiu-se de novo ao soldado, entre súplicas. Tratava-o por camarada, rogava-lhe que se comportasse de maneira mais humana e compreensiva. Pedia-lhe para proceder dessa forma, jurando que um tal comportamento cobriria de sucesso as suas esperanças, e acrescentava ainda: "Em boa verdade, trata-se de um burrico preguiçoso que não dá para nada, a não ser para morder. Padece de um mal detestável e, a custo, consegue carregar uns quantos braçados de fartura de uma horta próxima e mesmo assim fica logo estourado e com falta de ar. Já se vê que não está apto a transportar cargas mais pesadas." Contudo, ao perceber que o legionário não se deixava convencer por nenhum tipo de rogos, se assanhava ainda mais no propósito de preparar a sua ruína e se preparava mesmo para lhe abrir a cabeça com o galho mais forte da cepa de videira, que entretanto virara ao contrário. Recorreu a uma solução extrema. Simulou que, para suscitar nele a compaixão, desejava abraçar-lhe os joelhos e assim, com ar submisso e encurvado, agarrou-o por ambos os pés, levantou-o no ar e fê-lo estatelar-se pesadamente no chão. Começou de imediato a bater-lhe com os punhos, os cotovelos, a atacá-la à dentada e mesmo com uma pedra apanhada no caminho com a qual resmurrou-lhe a cara toda, as mãos e os flancos. O outro, porque se encontrava estatelado de costas, não conseguia ripostar nem encontrar maneira de se defender, limitando-se a repetir a ameaça de que, depois de se levantar, o iria desfazer em pedaços com o seu gládio. Prevenido por tais palavras, o hortelão arrancou-lhe a espada e atirou-a para bem longe, voltando depois à carga com golpes redobrados. O soldado continuava prostrado por terra, colhido pelo ataque de surpresa e sem encontrar outro meio de salvação, a não ser o único que lhe restava, fingir-se de morto. Então, o hortelão trouxe consigo a tal espada e montou sobre o meu dorso, dirigindo-se em linha reta toda a pressa para a cidade, a fim de buscar guarida junto de um amigo e sem cuidar sequer de passar pela sua horta. Depois de expor ao companheiro todos os pormenores
Implorou-lhe que o auxiliasse naquela aflição e o mantivesse escondido, juntamente com o burrito, durante algum tempo, até que, decorrido 2 ou 3 dias, o encobrimento lhe permitisse escapar a um processo capital. O outro não deixou de ter em conta a sua velha amizade e logo o acolheu. Quanto a mim, dobraram-me as patas e levaram-me pelas escadas até um aposento do andar superior. O hortelão ficou embaixo, na própria loja, escondido num pequeno cesto cuja abertura se cobriu. O tal legionário, como vi mais tarde saber, levantou-se a cambalear, como se tivesse saído de uma grande bebedeira, e, abatido como estava pela dor, provocada por tantos ferimentos, só apoiado num bastão e ainda assim a custo se conseguiu suster em pé, até chegar à cidade. Embaraçado com a impotência e inaptidão para se defender, não pôde contar o sucedido a nenhum dos populares, de forma que remordeu a injúria em silêncio até se juntar a alguns companheiros de armas e narrar-lhe as suas desventuras. Foi decidido então que ele deveria ficar algum tempo acantonado sem se deixar ver, pois além da afronta pessoal, seria de recear também o gênio do juramento militar, já que tinha perdido a espada. Entretanto, os companheiros anotaram os dados relativos à nossa descrição e trataram de dar início a uma cuidadosa investigação e de preparar a vingança. Não faltou, aliás, um vizinho traiçoeiro, que lhes foi revelar onde nos encontrávamos escondidos. Os colegas do legionário abordaram então os magistrados, com a mentira de que haviam perdido na viagem uma taça de prata, muito valiosa, pertencente ao chefe, e que de certo hortelão a tinham encontrado, mas não queria devolvê-la e por isso esconder em casa de um amigo. Uma vez registado o prejuízo e o nome do chefe, os magistrados apresentaram-se à porta do nosso alojamento e, em alta voz, começaram a intimar o anfitrião a entregar-nos, se não queria colocar a própria cabeça em risco, pois era de certo e sabido que nos esconder em sua casa. Ele, contudo, sem se apavorar, o mínimo que fosse e preocupado somente com a salvação da pessoa que havia acolhido a sua guarda, não só nada confessa acerca de nós, como assevera inclusive que não via o hortelão há um ror de dias. Do lado contrário, os companheiros do soldado sustentavam, jurado pelo gênio do imperador, que ele se escondia ali mesmo e em outro sítio. Por fim, os magistrados decidiram tirar a limpo a certeza destas obstinadas navegações, através de uma inspeção ao local. Por conseguinte, mandaram entrar os lictores e os restantes curadores públicos com instruções para vasculharem todos os recantos com o máximo de cuidado. Estes relatam que, no interior da casa, não havia mortal nenhum, ou muito menos um burro. Entretanto, a contenda torna-se mais violenta de ambos os lados. Os soldados garantem estar seguros do que afirmam a nosso respeito e invocam repetidamente o nome de César. O outro continua a negar com insistência e invoca por testemunha o poder dos deuses. Ao aperceber-me da disputa e deste enorme alarido, eu, que era naturalmente curioso e para mais possuidor do inoportuno atrevimento de um burro, estendi o pescoço de lado através de uma pequena janela para tentar ver a razão daquela algazarra. Foi então que um dos soldados, através do canto do olho e por mero acaso, reparou na minha sombra e apelou à confirmação por todos os presentes. Ato contínuo, arma-se um grande alvoroço e, uma vez subidas as escadas, põem-me a mão em cima e trazem-me como se fora um prisioneiro. Desfeitas assim por completo todas as dúvidas, fazem nova revista à casa com mais cuidado, inspecionando cada pormenor, e uma vez encontrado o cesto, põem a descoberto o desgraçado hortelão, agarram nele e apresentam-no aos magistrados. Ao que parece, seria castigado com a pena capital, e assim o levaram para o cárcere público, enquanto, entre grandes risadas, não deixavam de mandar piadas à custa da minha forma de olhar. Com efeito, é daqui que provém o tal provérbio tantas vezes citado, relativo ao asno com o escovilheiro e à respectiva sombra.